Você sabia que o seu cérebro processa 11 milhões de bits de informação por segundo? Mas isso nem é o fato mais curioso. O que nem todo mundo sabe é que de todo esse volume de informações, os neurocientistas estimam que a gente só tem consciência de cerca de 10% deles. E olha que essa é uma projeção bem otimista. Mas o que isso tem a ver com diversidade? Nesse vídeo, a gente vai te explicar muito rapidamente o conceito de viés inconsciente e como ele acaba gerando automaticamente preconceito e possivelmente acarretando em discriminação dentro de cada um de nós e na forma que nos relacionamos com o mundo. A gente poderia gastar algumas horas mergulhando no conceito de viés inconsciente, mas aqui eu vou tentar resumir ele em alguns minutos, trazendo os elementos centrais, beleza? O conceito de viés inconsciente, ele nasce na neurociência. Vários estudos de neurocientistas afirmam que o nosso cérebro processa cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas só tem consciência de cerca de 10% delas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu cérebro ele usa atalhos mentais, uma espécie de piloto automático, para tomar decisões, julgar as situações ou até mesmo avaliar as pessoas ao seu redor. Daí que vem o termo viés inconsciente, também chamado de viés cognitivo ou preconceito implícito. Essa é uma expressão que explica que muitos desses atalhos podem estar fazendo com que você crie estereótipos e preconceitos em relação às outras pessoas, mesmo que você não perceba. Essas percepções que são criadas no seu inconsciente, elas vão se construindo a partir de situações e experiências que a gente vai vivenciando ao longo da vida, como memórias de infância, conversas com amigos e até mesmo notícias que vemos na televisão. E quais são os tipos de vieses que existem? Existem mais de 188 tipos de vieses. Porém, 5 foram destacados no material da ONU Mulheres, exatamente por eles serem bem recorrentes na forma que a gente avalia e interage com as outras pessoas. O primeiro deles é o viés de afinidade, que é a nossa predisposição a se relacionar melhor com quem é parecido com a gente. Já o viés de percepção é quando a gente reforça um estereótipo sem base concreta em fatos. Tipo quando a gente vira e diz que não gostou de alguém porque o santo não bateu, sabe? Já o viés confirmatório, ele é quando a gente procura informações que confirmam as nossas hipóteses e meio que ignora estrategicamente outras informações que podem colocar em xeque as nossas próprias crenças. O efeito halo ou efeito Horns é a nossa propensão a avaliar algo de forma mais positiva ou mais negativa quando a gente recebe uma informação prévia sobre algo ou sobre alguém. E o efeito de grupo, que é o quinto tipo de viés que eu vou explorar aqui, ele explica a nossa tendência a seguir o comportamento de um grupo em que a gente está inserido, porque a gente não quer desviar do padrão vigente. Acho que o mais importante de entender, no final das contas, é que, como diz a pesquisadora americana Brené Brown, não é uma questão se você tem ou não viés, mas sim quantos e quão profundo eles são. E que tal se você tiver a chance de testar os seus vieses? A Universidade de Harvard criou um teste online que você pode realizar do seu computador, idealmente o desktop, ao buscar no Google o termo teste de associação implícita. Fazer o teste é uma maneira de entender que o viés inconsciente está presente em todos nós. E caso você também queira se aprofundar,
a gente tem quase que um curso inteiro sobre viés já disponível aqui na plataforma. Nele a gente mostra mais exemplos e fazemos você compreender como é que o viés acontece no dia a dia. E é a partir do momento que a gente entende como o viés se forma no nosso cérebro que a gente também começa a compreender a importância dos conceitos de visibilidade e representatividade. Visibilidade, basicamente, é ver que algo existe, ou seja, dar visibilidade a algo ou alguém. Então, se, por exemplo, você cresceu vendo filmes, notícias e referências de que os médicos cirurgiões mais bem-sucedidos são homens, você começa a construir um viés nessa direção, ficando cada vez mais difícil de associar que podemos ter uma médica mulher e cirurgiã de sucesso. Já quando a gente expande essa análise para o coletivo, a gente chega no conceito de representatividade. Não adianta a gente dar apenas visibilidade para alguns grupos, mas precisamos considerar a interseccionalidade e as várias vivências possíveis para que essas vozes sejam representativas e realmente representem a pluralidade que existe no mundo. Beleza, até aqui a gente conseguiu entender o que é o viés, alguns tipos de vieses que são os mais recorrentes e por que a gente precisa da visibilidade e da representatividade para tentar hackear e mitigar a forma que o nosso cérebro funciona criando esses vieses. Mas agora, talvez você esteja se perguntando o seguinte: o que viés tem a ver com estereótipo, preconceito e discriminação? Bem, a partir do momento que eu tenho inerentemente um viés em mim, eu passo a fazer conexões e inferências em relação às outras pessoas, especialmente grupos minorizados. Ou seja, a gente passa a criar rótulos e estereótipos. O conceito de estereótipo, ele consiste em atributos associados a determinadas pessoas e grupos, que funciona como uma espécie de carimbo ou rótulo, retratando um pré-julgamento. As pessoas rotuladas muitas vezes são tratadas de acordo com esse rótulo que recebem, em detrimento das suas verdadeiras características. E a partir do momento que esse estereótipo ele é negativo, ele passa a configurar um preconceito, que denota uma certa indisposição, uma intolerância, um julgamento prévio negativo que se faz às pessoas estigmatizadas por estereótipos. Já a discriminação, ela é um conceito atribuído a uma ação prática de violação ao direito das pessoas com base em critérios injustificados e injustos, tais como raça, gênero, idade, crença, religião, nacionalidade. Ou seja, um tratamento ou uma ação preconceituosa dada a certas pessoas e categorias sociais. Agora que a gente entendeu esses conceitos, a gente precisa sair do piloto automático e reconhecer que os vieses, os estereótipos e os preconceitos, eles já existem dentro de nós, tomando então atitudes concretas para evitar que eles gerem discriminação em relação às outras pessoas.